Olá, aqui é a Keila e neste vídeo veremos uma continuação dos dois vídeos anteriores a respeito do estudo de massas realizado dentro do Revit, tanto para a gente criar geometrias diferentes, superfícies tortas, curvas, torcidas, associadas a um estudo de massas, como também a questão do estudo de viabilidade. A gente não tem que executar um prédio inteiro só para descobrir se ele é viável ou não. Geralmente, numa fase mais inicial, de a gente estudar a intervenção de projeto com relação ao seu entorno, a gente acaba utilizando muito o estudo de massas. No primeiro vídeo dessa série, a gente começou a estar criando essas formas geométricas, tanto as formas sólidas geométricas, as vazias geométricas, como também as malhas, os meshes que a gente pode estar criando. E depois a gente acabou criando os pisos, as paredes cortinas, o telhado associado a essas superfícies de massa. Às vezes somente isso já basta, mas também seria interessante a gente aprender a estar configurando o filtro para, a partir desses filtros, a gente poder dar até mesmo a destinação de uso comercial, uso residencial, a gente pegar e tá fazendo essa implantação, esse estudo dessa intervenção. Dá para fazer sim, a gente vai ver agora neste vídeo, mas eu peço para que, caso você ainda não seja inscrito no canal, você pode estar clicando no botão abaixo para se inscrever, e você pode também estar curtindo e compartilhando esse vídeo para alguém que também se beneficiaria desse conhecimento, desse tipo de assunto. Semanalmente, na medida do possível, claro, eu tento trazer um conteúdo em vídeo como este para você. E vamos lá então! Continuando aqui, agora a gente vai estar criando o filtro. Só vou comentar de um possível erro que talvez tenha acontecido com outra pessoa. Eu vou voltar aqui a mostrar a massa primeiro, né? Vou voltar a mostrar a massa aqui primeiro e vou deletar este telhado, né? Vamos lá, vou deletar esse telhado do meu domo, daí a massa tá aqui. Se eu pegar aqui e tentar criar um sistema cortina, igual eu fiz para o prédio Rosquinha, fazer para este domo um sistema de parede cortina, vou comentar que vai dar erro. E vou mostrar o porquê deste erro. Vou criar o sistema da parede para essa daqui e para essa de outra de cá também. Peguei essas duas, vou criar o sistema da parede cortina ali em cima e deixa a Revit processar e ele vai me dar um aviso de erro. Daí ele fala que é um erro que não pode ser ignorado. Ele me avisa que uma ou mais referências no elemento realçado se tornaram inválidas. Todos esses aqui que ele acendeu em laranjinha. Se você bater o olho e ver mais de pertinho, inclusive, dá para ver que nitidamente, como ele faz sempre aquela malha de parede cortina de 1,5 m por 1,5 m no máximo espaçado, e aqui em cima ele dá essa mega funilada, aqui realmente não daria para realizar um painel, né, nessa regiãozinha aqui que acaba ficando dessa forma. Por mais que eu mandasse isso de distância, repara que o erro permanece, né? Daí ele pega e fica aqui para, ok, é só substituir o painel, é um erro que não pode ser ignorado, porque o painel de 1,5 m não cabe. Se eu pegar e mandar substituir o painel, daí ele fala de novo que é um erro aqui que não pode ser ignorado, porque o elemento ali do montante também vai dar problema de acordo com o eixo do desenho, de acordo com o painel também, e eu fico nesse loop excluindo e não vai, né? Realmente não vai nem o eixo nem o painel, porque naquela região que acendeu em laranja realmente não tem espaço. Então aqui no máximo eu posso cancelar, eu peço perdão, mas aqui realmente não dá para colocar. No máximo eu pensaria, e ao invés de fazer isso, faz um telhado simples mesmo, daqui até aqui, este telhado simples, e cria o telhado, e no máximo, este telhado depois, com ele selecionado, você pode pegar e tentar mudar o material dele. Editar tipo, duplicar, daí mexe no material. Outra opção seria com ele selecionado, vou mudar para vidraça inclinada, daí depois a vidraça inclinada, eu posso editar tipo, e posso colocar aqui o espaçamento, né? Vou colocar espaçamento máximo de 1,5 m, daí ok. Daqui ele até aceitou, né? Vamos ver? Ele foi, ok. É bem engraçado. Aqui, na verdade, é porque em parte eu não coloquei aqui o montante. Se eu tentasse colocar o montante, vai dar erro. Vamos lá. Com ele aqui selecionado, a massa, eu vou até parar de selecionar ela. Com esse telhado aqui selecionado, essa vidraça inclinada, vou tentar mexer aqui só mais um pouquinho, dele colocar aqui esse montante quadrado. E o montante ele vai não conseguir estar realizando. Aqui de fato, no máximo eu daria para fazer a borda 1, borda 2. Aqui deixar nenhum. Vamos lá, aqui nenhum. Aqui no máximo essa borda
Ctrl V, aplica, Ctrl V, aplica, Ctrl V aqui, Ctrl V aqui, aplica, ok. Deixa eu ver se o eixo 2 ele dá problema, aplica. Aqui não dá, então aqui eu vou deixar nenhum, e aqui se eu colocar o montante aqui, aplica, você deixa? Não. Aqui no máximo a gente pararia desta forma aqui, desse jeitão aqui, com esses painéis. Aqui eu no máximo eu peguei aquele telhado e mudei para ele ter essa configuração. Vou até pegar o telhado aqui de novo e vou aqui no editar tipo. Eu acabei deixando aqui esses montantes e aqui eu preferi deixar nenhum. Aqui eu coloquei um diferente, mas se eu tentar colocar esse aqui de 30, acho que ele nem vai caber. Eu vou aplicar aqui. Aqui deixando sem nenhum, vai. Daí eu deixei nenhum, 30, 30, nenhum, 30, 30, na borda 1, na borda 2, com espaçamento máximo de 1,5 m. Acabei colocando nenhum no interior, porque senão ele ia conflitar, né? Não ia caber lá naquela região mais de cima. Daí aqui, né, essa regiãozinha aqui ficou meio complicada. Ainda assim ele tentaria fazer, e no máximo você chegaria aqui na aba da arquitetura e colocaria o montante manualmente. O montante, por exemplo, se é o 30 por 30, ou aquele que você precisasse, você clicaria para colocar ali manualmente onde você desejasse de estar colocando ele. Por exemplo, aqui, daí adiciona ali depois, seria o máximo que a gente conseguiria fazer se realmente você quer fazer um domo aqui. Por exemplo, né, aqui, daí nessa região também, daí nessa região aqui também. Só que daí efetivamente seria a gente adicionando depois, já que aqui em cima fica tão complicado, né, de colocar, que ele não caberia. E aqui por diante, né, aqui também, e aqui também. Deixa eu só chegar mais pertinho aqui também. E seria isso daqui, efetivamente realizado. Acho que aqui faltou. Isso aí. ESC. Daí isso aqui seria o nosso domo. Daí beleza, dá um pouquinho de trabalho, mas como a gente põe o telhado e depois edita aos pouquinhos para o montante, para o painel, ele ser substituído aos pouquinhos de forma que ele dê. Mas vamos ao que interessa, que seria filtro. E aqui então com filtro, eu vou primeiro deixar aqui a massa visível, vou aqui na massa e terreno e vou pedir para mostrar as massas, e pedindo para mostrar as massas, ele vai voltar a ficar com emaranhado, afinal de contas tem a massa, e tem a parede, tem o telhado, e tem o piso no mesmo lugar. E aqui eu vou pegar este 3D, vou dar o botão direito, vou duplicar a vista, duplicar, e duplicando, vou chamar essa vista de estudo, é o estudo de viabilidade, é o estudo aqui dele com relação ao entorno, se é viável ou não. Eu vou escrever que aqui é estudo, é o estudo 3D de massas mesmo. Daí, esse estudo 3D, tanto aqui nessa vista, eu vou comentar que se você trabalha bem com categoria, você pode entrar no VG, e ali no VG, VG de visibilidade gráficos, Visibility Graphics, você pode estar escondendo diretamente as categorias que você não vai estar trabalhando. Se não, um outro jeito seria... Tanto aqui, por enquanto, eu vou desligar só um pouquinho a massa. Eu vou desligar só um pouquinho a massa e vou clicar naquilo que eu quero esconder. Por exemplo, esse telhado, vou clicar nele. Acabei pegando o piso, mas com o piso selecionado eu posso dar botão direito, pedir para ocultar na vista vários elementos dessa categoria. Comando disso seria V de vários, H de height. Então eu posso pegar qualquer um desses elementos aqui, por exemplo, este daqui, VH, daí também essa paredinha, VH, daí também passei o cursor aqui, este elemento, VH, e daí eu já selecionei isso aí, ocultando aquilo que iria me atrapalhar. Agora eu vou trazer a massa de volta. Vou voltar a mostrar aqui a massa. Vamos supor que tanto o terreno, isso daqui, essa topografia, com ela selecionada eu vejo, está escrito aqui topografia, como este outro elemento, eu clico nele, descubro essa massa, como também isso daqui que está dentro, esse piso de massa. Então topografia, piso de massa e também massa, eu queria dar uma condição, um filtro, para ele se pintar de vermelhinho, por exemplo, quando fosse uso comercial, para ele pintar de amarelinho, quando fosse uso residencial, e pintar de, por exemplo, azulzinho, quando fosse uso
institucional, ou da cor que você precisasse, se fosse um uso diferente. Aqui eu vou criar só esses 3, só para a gente usar ele como exemplo. Aqui a gente vai fazer para essas categorias, mas seria absolutamente a mesma coisa para você configurar filtro, se você pegar, por exemplo, e descobrisse aqui que aquilo lá está escrito pipe, está escrito tubulação, daí quando fosse água fria, você queria pintar de azulzinho, ou então aquilo lá era um vergalhão, quando o vergalhão fosse de bitola de 8, por exemplo, 8CA50, ele fosse ali pintadinho da cor roxa, daí então esse tipo de situação, você seria, na verdade, a mesma coisa. Clica, descobre qual que é a categoria, pensa em qual que é o critério, e depois você cria o filtro, que não tem segredo. Aqui, novamente, eu cliquei, descobri categoria topografia. Eu cliquei, descobri, eu vou alterar categoria massa. E aqui eu cliquei, descobri que eu vou, vou clicar nesse daqui, e descobri que a categoria é piso de massa. Daí, joia. São essas 3 categorias que, no meu caso, aqui neste caso, a gente vai estar trabalhando para mexer como filtro. Então, primeiro passo, vou entrar no VG. Quem quiser o botão do VG, em qualquer vista que você esteja, o VG vai alterar, inclusive, só a vista que você esteja. Tanto nessa vista, por exemplo, eu vou aqui nessa visibilidade sobreposição de gráficos, é o primeiro botãozinho cinza editar que está aí nas suas propriedades da sua vista, é o botãozinho do VG, de visibilidade e gráficos, visibilidade sobreposição de gráficos. Então no VG, aqui ele tem uma ideia semelhante à do Layer Properties do AutoCAD, aquilo que está ticado eu vejo, que aquilo que eu não tiver ticado a gente deixa de enxergar. Tanto de modelagem, como de anotação, como de modelo analítico, né, o modelo de análise da estrutura, como também de categorias importadas, por exemplo, do AutoCAD ou do SketchUp. E aqui a gente tem filtros. Aqui nos filtros, por enquanto, está vazio. Eu não trouxe nenhum filtro por enquanto nesse projeto, claro, está vazio. E aqui nos filtros, um pouquinho mais embaixo, primeiro a gente vai editar, vai criar um novo filtro, esse vai ser o primeiro lugar. Na sequência, a gente pode adicionar ele para essa tabelinha. E por último, o terceiro passo, a gente pode mexer na representação gráfica dele. Então, essa sequência, aqui na aba filtro do VG, do Visibility Graphics, eu vou pedir para a gente estar criando junto. Qualquer coisa, faça pausando esse vídeo então, e vamos lá. Primeiro aqui no filtro, eu vou editar novo, e aqui no editar novo, primeiro, vai seguir nessa sequência do jeito que está aqui. Primeiro a gente vai dar o filtro, depois a gente vai dar a categoria, e depois a gente vai dar a regra de filtro. Vamos lá. Aqui, se eu já tivesse o filtro, até selecionava ele e saía usando. Como não é o nosso caso, repara que aqui embaixo eu tenho o botão de criar novo, de duplicar, de renomear, de dar xizinho deletar. Então, aqui eu vou criar um novo, pedir um novo primeiro, e aqui eu vou dar o nome para ele. Por exemplo, eu vou começar com o comercial. Eu vou chamar você de comercial. E vou guardar essa palavra comercial no meu Ctrl+C só porque eu tenho preguiça de digitar, mas você poderia digitar igualzinho depois. Guardei o comercial no Ctrl+C, ok? Com o comercial aqui selecionado, na sequência ele vai afetar esse filtro, vai afetar determinadas categorias. Então aqui, por exemplo, eu falei que era T de topografia, que eu vou marcar. Procurei topografia, encontrei, tiquei. Outra categoria seria o M de massa, cliquei na parte escrita e digitei M de massa, ele caiu no primeiro M da relação, massa está aqui pertinho, tiquei. Repara que massa tem maisinho aqui na frente, isso quer dizer que dentro dela tem subcategoria dentro dela. Abri aqui maisinho e a subcategoria dela tem aqui piso de massa, daí beleza. Então, comercial que vai afetar massa, piso de massa e também a topografia que está ali embaixo. Na sequência, aqui nas regras de filtro, a condição E seria uma condição estaqueada, teria que atender essa condição e também uma outra condição, e também uma outra condição, para esse filtro ser validado. Aqui no caso, é que eu queria o ou. Aqui eu queria ou uma regra ou uma outra regra. Então, já começa aqui mudando para ou. Então, ele poderia ser uma regra, ou então outra regra, ou então outra regra. Porque nesse ou, por exemplo, no nosso caso, vai ser massa, que ele, no comentário, ele vai conter da palavra, no meu caso, comercial. Seria a mesma coisa, vai ser a pipe, vai ser a tubulação que contém ali o sistema, o tipo de sistema, por exemplo, água fria, no outro exemplo que eu tinha comentado. Aqui eu vou adicionar mais uma regra, Podia ser massa, podia ser também, ou então, o piso de massa, que no comentário ele contém aqui a palavrinha que eu vou dar Ctrl V, comercial. Aí, beleza. Ou então, mais uma regra, adicionar a regra, ou então, a gente tem aqui a topografia, que é o que está faltando, que no comentário
Aqui ela contém aqui essa sentença comercial. Vou dar OK. Dei OK, agora que essa regra já existe, dei OK para confirmar, agora que ela já existe, eu posso adicionar. Eu adicionando, vou adicionar aqui por enquanto somente o comercial e vou dar OK. Trouxe o comercial, eu posso sobrepor graficamente a linha. A linha eu posso pegar principalmente a cor, vou pegar este vermelhão, vou dar OK. Esse vermelhão, vou comentar que além de ser a cor vermelhona, eu podia trazer um tracejadinho, se você desejar, algum desses patterns, algum desses padrões. Podia mudar também a espessura da linha. Aqui, principalmente a cor, se você quisesse mudar, poderia, geralmente só a cor para mim tá suficiente. E vou dar OK. Aqui nos patterns, no padrão, eu vou selecionar um pattern aqui. Eu vou pegar o Solid Fill, o preenchimento sólido. Se você quisesse uma rachurinha diferente, beleza, também pode. Peguei um Solid Fill, que a cor dela vai ser vermelhona. E OK, e OK. E na sequência, transparência, se você quiser, por exemplo, meio transparente, só não recomendo 100% transparente, senão ele quase que some. Eu deixo só um pouquinho, né, talvez uns 20, 30% transparente, daí OK. Dá para digitar, dá para arrastar, daí eu vou dar OK. Não aconteceu nada por enquanto porque eu não atribuí, mas vão atribuir. Então, por exemplo, eu vou pegar esse prédio aqui e esses pisos de massa e também este terreno. Selecionei todos esses elementos e aqui no comentário vou dar Ctrl V do comercial. Daí ele ficou vermelho. Ok, vamos lá. Daí eu queria já atribuir os usos então. Esse aqui inteiro era comercial. Aqui inteiro, por exemplo, comercial, menos esse terraço, que ele vai ser um grande museu institucional, por exemplo. E eu vou passar todos eles aqui no comentário para ele ser comercial também. Ok. Se eu quisesse já passar os residenciais, por exemplo, aqui todos esses aqui eram residenciais. Ok, selecionei todos eles e vou escrever residencial. Deu ok. Vou guardar esse residencial no Ctrl C, que eu queria também passar o residencial, talvez para alguns desses pisos, né? Talvez esses pisos aqui do miolinho, por exemplo, esses aqui eram todos residenciais, pode ser também, né? Eu uso aqui, poderia se misturar, ter residencial atribuído também junto com comercial. E esse último piso, vamos supor, desses dois predinhos aqui, eles eram institucional, o uso. Então, vou escrever institucional. Agora, institucional, vou até guardar isso aqui no meu Ctrl C, ele ainda não pintou, e o residencial também ainda não pintou, porque a gente não criou ainda a regrinha. Vamos estar criando então. Para criar essa regra, eu vou voltar ali no VG, visibilidade e sobreposição de gráficos, e vou voltar aqui no filtro e vou criar mais novos filtros. Criando mais novos filtros, eu vou pedir aqui para duplicar esse que já tem, porque me encurta o caminho. Eu vou pegar este comercial, vou dar botão direito, vou duplicar, e vou dar botão direito duplicar, porque aqui eu preciso de mais dois usos. Podia ser com ele selecionado, ao invés de botão direito duplicar, selecionar aqui o duplicar aqui embaixo, que também dá certo. Esse comercial 1, com ele selecionado, eu vou renomear, você vai ser institucional, e ok. E este daqui vai ser o residencial, vou renomear, e você vai ser residencial, e ok, perfeito. Com o institucional selecionado, ele afeta as mesmas categorias, né, de massa, piso de massa, e também ali o terreno, né, a topografia, daí tá certinho. E aqui na regra só muda que a massa contém, institucional. O piso de massa contém institucional e a topografia contém institucional. Aqui eu vou pegar e na sequência também vou configurar, assim como o comercial já está configurado, institucional já está configurado. Vamos fazer também o residencial selecionado. Eu estou com preguiça de digitar de novo, então vou renomear, vou guardar essa sentença no meu Ctrl C, ok? Categoria a gente sabe que como a gente duplicou, ele já guardou as categorias certinhas, então vamos ao que interessa aqui na regra de filtro Ctrl V. Aqui contém Ctrl V e contém Ctrl V residencial também. Ok, então aqui eu vou adicionar de novo, e vou adicionar o residencial na sequência. Vamos lá, residencial vou sobrepor para ele ser amarelinho, ok? Eu vou aqui no pattern e pedir um solid fill, que vai ser amarelinho, e ok. E ok, eu acho que eu vou deixar sem sobreposição, vou tirar a transparência, vou experimentar ele sem transparência.
E vamos lá, eu vou adicionar mais um, que vai ser o institucional, ok? E vou experimentar o institucional aqui, a corzinha dele ser o azul ciano, se você quiser o azul royal, mais escuro também pode, ok? Aqui o padrão, pattern, eu vou selecionar um solid fill, preenchimento sólido da cor azulzinho, daí ok, e ok. E vou dar um ok para dar uma olhada como é que tá ficando. Daí beleza, ele ficou desse jeitão aqui, daí beleza. Só na sub-região do terreno a gente aplicasse material também, né? ADI institucional, já que aqui ele no máximo faz com as curvas de nível. Então, se eu quisesse também, isso aqui, vou editar aqui pra gente pegar e atribuir o material. Com essa areia aqui selecionada, vou duplicar. E essa aqui vai ser institucional. Institucional. Vou marcar aqui o uso. Uso institucional. Vamos lá. Uso institucional, que tem carinha de areia, mas que ele é meio azul clarinho. Deu ok? E ok. Só para conseguir pintar aqui. E esse aqui também vai ser o uso institucional. E certinho. Esse daqui vai ser primariamente comercial, então vou selecionar ele e vou criar aqui um comercial. Vamos lá. Duplicar. Já vou criar aqui o comercial. Eu uso comercial, vai ser um vermelho, só que vai ser um vermelho meio clarinho. Ok, ok. Joia. E aqui eu vou preferir um amarelinho, então vou selecionar aqui. Vou procurar pela palavra uso. E uso aqui eu vou duplicar, botão direito duplicar. E você aqui vai ser o uso que é residencial. E aqui eu vou deixar você meio amarelinho clarinho. Ok, não tão clarinho, ok. Tá certinho, beleza? E joia, tá aí. Lembrando que isso que eu fiz agora do sombreamento, só porque o filtro ia colorir só aqui a curva de nível e também a bordinha da sub-região, só por isso eu preferi tá fazendo aqui também o sombreado do material. Isso daqui a gente vai enxergar no modo SD de sombreado. Se eu pegar e colocar no modo HL de Hidden Line e linha oculta, ele vai ficar dessa forma novamente, porque ele não põe o colorido do sombreado, que a gente vê exclusivamente no modo sombreado. Se eu colocar aqui na estrutura de arame, ele ficaria dessa forma. Ele fica somente com filtro e ele fica parecendo um monte de aramezinho. A gente vê inclusive aqui através, como se fosse uma visão de raio-x, mas o filtro continua aplicado. Se eu deixar aqui no realista, lembra que ele põe a textura da renderização. Então, se eu deixar aqui no realista, por exemplo, eu vou ver um monte de areia. Daí aqui seria no modo realista, que ele põe a textura da renderização sem a sensação da renderização. Ele ficaria desse jeito aqui. A massa eu deixei ela transparente, né, que a gente deixou com areia. Aqui eu deixei com esse gramado. Mas o realista, dependendo do computador, fica um pouco pesado. Então eu recomendo voltar para o SD de sombreado, se você preferir linha oculta ou estrutura de arame pode ser também. Mas só para finalizar, o filtro, a regra do filtro é para todo o projeto. Porém, para cada vista você pode dar a visibilidade. Então, por exemplo, se eu entrar na planta de terreno, na planta aqui do terreno, se eu quiser também botão direito, duplicar, daí sair escondendo. Aqui nem vou duplicar, vou sair escondendo direto, já que ali no nível 1 depois eu enxergo as paredinhas e enxergo também as outras coisas. Aqui eu vou preferir pelo VG, vou esconder aqui o P de parede, vou esconder aqui as painel da parede cortina, montante e também o piso e também o T de telhado. T de telhado, será que eu já lembrei de trazer, esconder todos? Deixa eu só trazer aqui um pouquinho de lado. Acho que faltou eu tirar piso, parede, daí sistema de parede cortina, vou tirar também. Acho que eu vou dar ok e ver se eu esqueci mais de alguma coisa, mas eu acho que não, acho que é isso daí. E a massa tá visível, é isso aí. Então, tanto nessa vista, que eu escondi pelo VG, então tudo aquilo que poderia vir a me atrapalhar, agora eu posso entrar no VG. E no VG desta vista, né, o VG é por vista, então no VG desta vista do terreno, em que eu escondi ali os pisos, as paredes, as outras coisas de modelagem que eu não queria ver nessa vista, que massa inclusive eu vou querer ver sim, mas vamos lá.
nos filtros, aqui nessa abinha de filtros, repara que aqui no editar novo, ele já tem todas essas regras criadas para todo o projeto. Só que, vou dar um xizinho aqui, só que para cada vista, a gente pode adicionar ou remover determinada regrinha. Então aqui eu vou preferir adicionar para essa vista do terreno, mesma coisa, o comercial, em que eu vou trazer aqui, ele vai ser vermelhinho, ok? Daí, ok, ele vai ser aqui, então, só para completar, vai ser aqui um vermelhão com solid fill, preenchimento sólido, daí, ok? Não vou deixar transparente, mas se você quiser, você pode. Vou adicionar mais um, que vai ser o institucional, daí, ok? Que ele vai ser aqui o azul ciano, ok? E ok, eu vou deixar aqui o pattern, mesma coisa, preenchimento sólido da cor azul ciano, é ok? Ok? Por fim, eu vou adicionar mais uma vez, adicionar o residencial, ok? Onde eu vou trazer aqui a linha, vai ser amarelinha, daí ok? E ok? E aqui eu vou trazer também um solid fill, preenchimento sólido, da cor amarela, daí ok? E ok? E ok? E aqui então, repara que ele pintou da forma como eu configurei. Agora eu tenho ela em vista de implantação, onde eu posso pedir aqui a viewport, fechar essa vista e depois levar para a folha de impressão. Aquele isométrico do 3D também eu posso pegar e levar ali para a folha de impressão também, ou se quiser uma perspectiva também pode. E aqui então eu peço para que, caso você ainda não tenha salve seu projeto, né? Não se esqueça. Aqui a gente fez a configuração de filtro aplicado ao estudo de massas, com relação ao uso residencial, comercial, institucional ou o uso que você configurasse. Da mesma forma, a gente criaria e gerenciaria esse filtro para as outras categorias de modelagem BIM, fosse tubulação, fosse vergalhão, fosse assim por diante. E também, a gente criando essa regra, ela seria uma regra para todo o projeto, porém, para cada vista, a gente poderia dar o colorido dessa vista, ali na visibilidade sobreposição de gráfico. Por mais que a categoria fosse diferente, o mecanismo, o jeito de a gente criar esse filtro, ele permaneceria. Daí eu peço para que, caso você ainda não seja inscrito no canal, você pode estar clicando também no botão abaixo para se inscrever. Caso ainda não tenha feito, você pode estar curtindo este vídeo, você pode também estar compartilhando ele para alguém que se beneficiaria desse conteúdo tanto quanto você, e pode estar também comentando abaixo, caso tenha dado alguma dúvida ou você queira que eu aborde um assunto relacionado também, né, você pode estar comentando aí na sequência, logo embaixo, e eu peço para que, caso você ainda não tenha salve o seu projeto. E nos vemos então numa próxima. Até mais então!